Olá, pessoal! Sabe aquela sensação de precisar de um verdadeiro segundo cérebro na hora de estudar? Pois é, a ideia aqui é exatamente essa: criar um mapa mental definitivo e focado em Os Lusíadas para quem vai encarar o Enem, os grandes vestibulares e aqueles concursos públicos bem concorridos. Dominar a maior epopeia da língua portuguesa não é só útil, é literalmente a chave para garantir pontos valiosíssimos em literatura. O nosso roteiro de aprovação passa rápido por 5 pontos de parada: o contexto e a figura do autor, Luís de Camões, a estrutura da epopeia, os 4 planos narrativos, os episódios que sempre dão as caras nas provas e, claro, o herói e o legado literário. Bora lá? Contexto e Luís de Camões. Para entender essa obra monumental, a gente precisa olhar um pouquinho para o autor. Camões viveu intensamente ali no auge do Império Português. Ele lutou em batalhas na África, morou no Oriente, o cara era um aventureiro. E o poema é justamente o reflexo direto desse homem de excessos, que conheceu tanto a glória quanto as enormes contradições daquelas famosas grandes navegações. Mas antes de ir mais fundo, o que é, afinal de contas, uma epopeia? É bom ter isso na ponta da língua. Epopeia é um longo poema narrativo sobre feitos heróicos de eventos gigantescos que basicamente forjam a identidade e a cultura de uma nação. Pegar essa base é o primeiro passo para gabaritar qualquer questão conceitual. E o ano de 1572, hein? Esse ano não é um número qualquer para decorar. É o marco de publicação da obra, bem no coração do Renascimento e no pico do expansionismo marítimo de Portugal. Ou seja, é o cenário exato cantado nos versos. E isso traz uma dualidade de ideias que as bancas examinadoras amam de paixão. Olha que paradoxo incrível. De um lado, a gente tem um resgate clássico, com deuses pagãos greco-romanos tipo Vênus e Baco guiando os acontecimentos. Mas do outro lado, e ao mesmo tempo, existe aquela fé cristã portuguesa super fervorosa, totalmente enraizada no ideal das cruzadas. É a mistura épica de mitologia e cristianismo. A estrutura da epopeia. Partindo para a parte mais técnica, que é super testada nas provas objetivas, a gente tem a matemática impecável por trás do texto. Camões buscou aquela perfeição clássica, inspirada nos gregos e romanos. E logo de cara, temos o verso de abertura mais famoso de todos: as armas e os barões assinalados. Só essa frase já entrega a resposta de uma das maiores pegadinhas dos exames. O herói de Os Lusíadas não é uma pessoa só, nada disso. Trata-se de um herói coletivo, ou seja, o povo português inteiro. Falando da estrutura, é fundamental gravar esses números, tá? São 10 cantos e mais de 8.800 versos. Tudo isso escrito em decassílabos heróicos. O que é isso? São versos de 10 sílabas métricas, com as batidas fortes sempre na sexta e na 10ª sílaba. Além disso, cada estrofe tem 8 versos, formando a famosa oitava rima, e a rima é fixa em toda a obra. A, B, A, B, A, B, C, C. Matemática literária pura. E como essa superestrutura se desenrola na prática? O texto avança nas 5 partes obrigatórias de um épico clássico. Começa na proposição, que apresenta o tema e o herói. Depois vem a invocação, onde o poeta pede inspiração para as ninfas, as Tárgides. Segue com a dedicatória a um rei Dom Sebastião. Aí sim entra a narração, que já começa bem no meio do caos, lá no Oceano Índico, e encerra com um epílogo recheado de desabafos e lamentos. Os 4 planos narrativos. Chegamos num conceito que é simplesmente essencial para não se perder no meio da leitura. O grande truque de mestre aqui é fatiar a história em 4 camadas que acontecem todas ao mesmo tempo. A gente tem o plano da viagem, que é a aventura do Vasco da Gama indo para a Índia, o plano da história, que conta o passado de Portugal através de flashbacks, o plano da mitologia, com todas as intervenções divinas, e o plano das considerações, que traz os juízos de valor e as reflexões pessoais do próprio Camões. Colocando uma lupa nesse plano mitológico, fica muito mais fácil de interpretar. É literalmente um jogo de xadrez cósmico. Deuses que são a favor de Portugal, como Vênus e Marte, ajudando os guerreiros, estão sempre protegendo a esquadra. Já no outro time, atrapalhando geral, a gente tem o Baco e o Adamastor. O Baco atua ativamente para sabotar a viagem porque ele morre de medo de perder o próprio prestígio lá no Oriente se os lusitanos chegarem. Episódios mais cobrados. Agora a gente entra naquela mina de ouro, os momentos da história que são presença quase confirmada nas provas.
É ótimo visualizar essa linha do tempo para entender o fluxo do começo ao fim. A gente passa por Inês de Castro no canto 3, escuta o Velho do Restelo no canto 4, enfrenta o gigante Adamastor no 5, até chegar na recompensa da Ilha dos Amores no canto 9. Primeiro, o episódio de Inês de Castro. Pensa num contraste gigante dentro de um livro épico e de guerra. É uma pausa emocional fortíssima, muito lírica e super trágica, sobre uma mulher que foi cruelmente executada por amar o príncipe e, segundo a lenda, coroada rainha já depois de morta. Logo em seguida, o Velho do Restelo. Esse é a cara daquelas questões que exigem análise e senso crítico. Imagina um idoso na beira do cais enquanto os navios partem, jogando pragas na expedição. Ele é a voz pessimista contra a ganância. O aviso histórico sobre como a ambição e a busca cega pela fama custam caríssimo, principalmente resultando no abandono da pátria e das famílias. E em pleno oceano agitado, surge o gigante Adamastor. Que imagem poderosa! É um antigo titã transformado no próprio Cabo das Tormentas. Ele representa perfeitamente o terror psicológico pelo oceano desconhecido e a força bruta da natureza que precisava ser domada pelos navegadores. Depois de superarem essas tormentas, vem o grande alívio, a Ilha dos Amores. Este paraíso é uma alegoria maravilhosa criada pela deusa Vênus para presentear os marinheiros exaustos com a companhia de ninfas. E, simbolicamente, esse episódio retrata o prêmio máximo da imortalidade e da glória eterna para esses heróis. Dentro dessa ilha, para coroar tudo, temos a máquina do mundo. É o momento em que a ninfa Tétis mostra para o Vasco da Gama como todo o universo funciona, com aquela visão ptolomaica e geocêntrica da época. É um clímax impressionante onde a mitologia abraça a astronomia avançada do século XVI. O herói e o legado. Para fechar nosso guia visual e garantir a nota máxima nas questões discursivas, quem afinal é o protagonista e por que esse texto virou lenda? Existe uma comparação bem clara que cai muito. De um lado, o Vasco da Gama, que é o comandante individual e também a voz narrativa em boa parte da história. Do outro lado, os Lusíadas, de fato, o povo lusitano. E a grande sacada é justamente essa. O Vasco é só um representante, porque o verdadeiro herói é enorme e coletivo, sendo toda a nação de Portugal. E nunca subestimem a dimensão do legado linguístico, pessoal. Ao escrever versos tão impressionantes, Camões simplesmente consolidou a língua portuguesa moderna. Ele deu uma identidade cultural inteira para os falantes do nosso idioma pelo mundo afora. Um impacto tão marcante quanto o que Shakespeare tem para a língua inglesa ou Dante para a italiana. Então, diante desse raio-x completo, como é que dominar a estrutura e os temas grandiosos de um épico clássico ajuda a destravar aquela nota alta nos vestibulares hoje? Bom, entender os Lusíadas é decifrar o código de formação do pensamento cultural do Ocidente no Renascimento. Pensem com a gente, será que aquela glória tão buscada nos mares de 1572 é muito diferente da glória e da conquista que os candidatos buscam hoje na hora da prova? Fica aí a reflexão. E que todo esse contexto sirva de base sólida para os próximos desafios. Bons estudos!